Para você da TV, muito boa noite de norte a sul do país, o nosso carinho, o nosso abraço. Muito bem, como a gente sempre começa o programa, o primeiro boa noite. Olá, boa noite! Está no ar mais um Esporte Visão. Boa noite, amigos e amigas do Esporte Visão e também os ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. O Esporte Visão está entrando no ar. Boa noite, amigos e amigas do Esporte Visão. Estamos iniciando mais um programa ao vivo pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Você viu aí Ricardo Mazella, Paulo Stein, Henrique Marques, Flávio Vinick, Sérgio Maurício, Márcio Guedes. Semana passada tivemos aqui o Alberto Léo, a todos esses apresentadores que passaram aqui pelo programa. Parabéns, porque estiveram aqui ao longo de uma década. Hoje o Esporte Visão está com uma data festiva. Estamos comemorando 10 anos no ar. Estamos realizando hoje o programa de número 500 e realmente não dá para esconder a emoção, o orgulho de estar aqui hoje no comando desse programa. E nesse programa festivo, com convidados mais do que especiais, vamos analisar o que aconteceu no futebol ao longo dos últimos 10 anos, ao longo dessa década de Esporte Visão. E esse é o tema da nossa pesquisa de hoje. Domingo, 30 de junho de 2002, no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, o Brasil derrotou a Alemanha por 2-0 e conquistou o 5º título mundial. O Penta fez da seleção brasileira a maior vencedora de todas as Copas do mundo. 10 anos depois, o futebol brasileiro teve os seguintes resultados. Na Copa América, conquistamos 2 títulos, em 2004 e 2007, ambos em cima da Argentina, em partidas memoráveis. No ano passado, o Brasil, comandado por Mano Menezes, não foi bem e acabou eliminado nas quartas de final para o Paraguai nos pênaltis. Na Copa das Confederações, mais 2 troféus. Em 2005, contra a Argentina e em 2009, contra os Estados Unidos. Em Copas do Mundo, 2 fracassos. Em 2006, nas quartas de final, a seleção caiu diante da França por 1-0 gol de Henry. 4 anos depois, o sonho do Hexa voltou a ser adiado, na mesma fase. Desta vez, perdemos para a Holanda na Copa do Mundo da África do Sul. Em termos de seleções, hoje no ranking da FIFA, o Brasil está em 11º lugar. Em Copas Libertadores da América, o Brasil possui 16 títulos, 5 deles conquistados na última década. E no Mundial de Clubes, mais 2 conquistas, em 2005 com o São Paulo e em 2006 com o Internacional. Muito bem, então a nossa pesquisa de hoje é a seguinte: o futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos? O futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos? Para participar, 0 operadora 21 2461 1011, o número já está aparecendo aqui embaixo. E você hoje vai concorrer a um prêmio para cada 100 programas. Olha só como a gente tem prêmios para você hoje. Vamos começar aqui, ó. Uma camisa personalizada do Zico, camisa 10 do Zico está aqui, eu vou mostrar para você. Para quem ligar para a gente, está aqui, 10 Zico. Essa vai ter 50 mil ligações. Essa aqui fica para depois. Uma camisa retrô da Copa de 70. Vai pensando em quem são os convidados de hoje. Uma camisa retrô da Copa de 70, tricampeão. Quem é que lembra você? Copa de 70, tricampeão, capitão. Uma camisa retrô da Copa de 82, futebol arte. Se você não adivinhou ainda quem são os nossos 2 convidados de hoje aqui no Rio de Janeiro, então essas são as camisas para você que participa com a gente pelo telefone 0 operadora 21 2461 1011. Você sabe que participa conosco também pelo Facebook, www.facebook.com/esportevisão, está aqui o endereço, e também no Twitter, @esportevisão. E para quem participar conosco pelas redes sociais, uma camisa da Escolinha Zico, está aqui, ó. Outra camisa do Zico, vai pensando, a camisa já está autografada. De repente, se o Zico aparecer aqui, a gente pede para ele dar outro autógrafo para você também. E um livro, Jogos Memoráveis do Vasco, está aqui, ó, também na câmera aqui, Jogos Memoráveis do Vasco. O livro é do
Alexandre Mesquita, Eugênio Leal e Jefferson Almeida mandou pra gente. Estamos aqui sorteando jogos memoráveis do Vasco. Na semana passada, os sorteados foram o Oswaldo Inocêncio, ele é de Petrópolis, Rio de Janeiro, e o Cleidson Lustosa, de Teresina, no Piauí. Ele ganhou o livro Sarriá 82. Muito bem, se você não adivinhou então quem são os convidados de hoje, vamos começar a apresentá-los, levando a eles a pesquisa de hoje, desde já agradecendo por estarem aqui, nos brindando, nos honrando com a presença do nosso programa de número 500. Capita, Carlos Alberto Torres, boa noite. É bom vê-lo aqui, você que não pôde vir 2 semanas atrás, estava meio adoentado. Estou vendo pela sua fisionomia que ainda está um pouquinho, né? Peguei uma gripe. Pegou uma gripe, gripe brava, gripe Agora já estamos bem, bem. O futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos? E, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Prazer é todo meu. Olha, vamos ver quais são os aspectos que você quer saber onde tenha melhorado, né? Copa a do última Mundo, boa presença do Brasil em abertura. futebol foi a Copa de 2002. Está fazendo 10 anos, né? Exatamente. O Brasil foi campeão. Isso. De lá para cá foram 2 Copas perdidas. E aí essa mudança aí de geração da última, né, da Copa de 2010 para cá, que a gente está ainda. Eu estou aguardando para poder falar melhor. Muito bem. Quem está conosco hoje também, você já deve ter adivinhado, né? É o eterno ídolo do Mas, não só do Flamengo. Por favor, a resposta do Capita foi sim ou não, afinal? Sua resposta foi sim ou não? A pergunta. Não, eu diria mais ou menos. Mais ou menos. Evoluiu em alguns aspectos, né? A parte de Dentro, fora do campo, né? Sem dúvida nenhuma, melhorou. Mas, tecnicamente, o futebol eu não, então é não. discordo. Eu discordo. Não, então é não, hein? Então Primeiro não. voto Não. Eu diria que não. Eu diria que não. Eu já encaminhei aqui. O Márcio já encaminhou a resposta, porque ele faz sempre uma prévia aqui da votação no final, né? Ele não admite que dê empate, que ninguém fique em cima do muro, enfim. Então, 1-0 pro não. Quem está conosco hoje aqui também é o eterno ídolo, não só da torcida do Flamengo, mas para a torcida de todo o Brasil. Hoje ele é técnico da seleção do Iraque, está tentando e lutando bem por uma vaga na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Zico, boa noite, obrigado por ter vindo. Para nós e para os telespectadores é um presente também, da mesma forma que o Capita, você estar aqui. Boa noite. Tá bom, boa noite. E o futebol brasileiro, melhorou nos últimos 10 anos? Boa noite, Bocage, boa noite. É um prazer grande estar aqui ao lado do meu... Agora, eu não sei o que eu digo dele, se é amigo, se é companheiro de time, se é meu técnico de profissional, tudo. De master. É o cara que batia a bola comigo quando eu era moleque, quer dizer, é o cara todo. Seu ídolo também, né? Pode ser um consultor também, como o vovô, né? Hoje temos 3 avós aqui na mesa. Um prazer, Márcio, estar aqui com você mais uma vez. E parabéns à TV Brasil, à Sport Visão, né, por esses 500 programas, por os 10 anos no ar. Eu acho que nesses 10 anos eu já tive algumas vezes aqui. Ainda bem, né? É sempre bom. E daí estar presente. É uma tradição do horário, porque, como conversava com você, o programa noturno de esporte da TV Brasil, que era a TVE, vem de décadas. Quase 30 anos. Com outro nome. Sport Visão, na verdade, eu comecei aqui em 87, fazendo 25 anos agora em 2012, e curiosamente o programa se chamava Sport Visão. Eram 2 palavras separadas. Muito curioso. Nessa época o Zico, o Capita vieram aqui também, era o Januário de Oliveira, que era o apresentador. E agora, nessa 77, me parece que foi tinha a participação do Gerson, Na época era Aquiles Chirol, o Gerson, Noronha, o Demário Torguinhol, Luiz Mendes, Noronha, Zé Inácio Raul teve aqui, Raul Plasma. Muita gente passou por aqui. Uma boa. E o nosso Capita foi, inclusive, um personagem, um participante toda semana estava com a gente, era fixo da mesa. Era fixo, durante o começo. Você lembra quando era na redação do Jornal Dia entre 2001 e 2002? Você lembra? Isso. Você, Isabel, Renato Gaúcho. Em 2002, então, essa nova fase do Sport Visão com o Márcio Guedes aqui. Estamos comemorando 10 anos agora. Exatamente. Isso aí. Que bom. Pelo vídeo que foi apresentado, se falou mais em seleção brasileira. Eu acho que pela seleção brasileira os resultados não foram favoráveis, né? Nas Copas o Brasil não foi bem. Eu acho que o ponto mais importante é a renovação, é você deixar um legado para uma outra Copa. Normalmente o Brasil, quando ganha a Copa, é uma geração a anterior que às vezes teve dificuldades, aí se supera na próxima e vai lá e ganha.
E eu acho que para essa Copa do Mundo esse foi o grande problema. Nós não tivemos aí, não ficou quase ninguém dessa última Copa de 2010. Então isso é uma interrogação. Então é lógico que, pelo resumo apresentado do vídeo, a meu ver, não. Ali a gente lembra também as conquistas de Libertadores, 2 títulos mundiais interclubes. Agora você vai pelos clubes, pela organização do futebol, o Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, hoje, a dificuldade que é o campeonato, o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo novamente. Eu acho que por esse lado tá favorável, né? Mas não, sabe quem vai reclamar, né? Mas é não, porque a gente é muito exigente, quer sempre mais. Se é que é assim, eles se acomodam, né? Bom, antes de ouvirmos então a opinião do Márcio Guedes aqui no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, vamos a mais um convidado especial no estúdio da TV Brasil em São Paulo, o jornalista Mauro Betti, que tanto nos honra com a sua presença aqui no programa. Mauro, boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez. Você que é da Rádio Bandeirantes São Paulo, da Band News, também Band Esportes. Afinal, o futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Boccaccio, parceiro do Zico também no Esporte Interativo. Vocês começaram pé quentes, né? Pentacampeões do mundo, grande Zico. Começaram pé quentes em 2002, ganhando um título mundial, mas depois o futebol brasileiro ganhou algumas coisas importantes, Copa América com o time reserva, ganhamos Libertadores, ganhamos Mundial de Clubes. Agora, acho que dá para resumir o seguinte, fora de campo, o futebol brasileiro melhorou e muito pela mudança de nomes, não necessariamente pela renovação de nomes. Agora, tecnicamente falando, não vivemos um grande momento. A gente pode até ter um Neymar, que tem tudo para explodir, mas ainda falta gente boa ou gente do nível da seleção brasileira. Gente, já que é para falar de 10, um dos maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro e mundial, como o Zico, e também um capitão de uma seleção nota 10, como na Copa de 70, que é o Carlos Alberto. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesse programa e dá para dizer que também contra fatos há argumentos. A seleção ganhou muita coisa, ganhou muito dinheiro fora do Brasil, mas dentro de campo a gente precisa mudar muita coisa. Podemos até ganhar o ouro agora, mas tem muita coisa para mudar a partir da nossa base. Muito bem, Márcio Guedes. Agora você, 3-0, não dá nem para empatar. Não. Boa noite, Boccaccio. Prazer estar contigo mais uma vez aqui. É um prazer estar aqui, depois desses 11 anos de convívio, 10 especificamente de Sport Visão, com esse nome, né? E também com a presença maravilhosa de 2 grandes ídolos e pessoas amigas de alto nível, como o Carlos Alberto e o Zico. Mas, olha, a minha opinião é um resumo do que tudo foi dito aqui, porque realmente houve avanços na organização do campeonato, conquistas de clubes. Até nesse momento há uma esperança de que as coisas melhorem com essa renovação que está sendo feita. A Olimpíada pode ser há um aceno até de conquista, né? E a Copa do Mundo vem aí, sei lá, eu acho que está há um caminho, há um foco de melhora. Agora, dentro de campo, analisando esses 10 anos, taticamente, principalmente sobre o aspecto do trabalho dos técnicos e tal, houve uma estagnação, foram 2 Copas equivocadíssimas, com 2 derrotas assim que foram muito doídas pelas circunstâncias anteriores aos jogos e durante os jogos. Então, acho que a minha resposta também é não, mas com essa ressalva importante, que é um não, até um não muito amargurado, um não de que talvez, por causa desse não, daqui a 4 anos a gente tenha um sim para dizer no programa, tá? Quer dizer, eu acho que é um não que tá saindo não. Capita, nesses 10 anos também, o campeonato brasileiro ele se solidificou com a questão dos pontos corridos. Não tivemos mais mudança de fórmula e hoje, inclusive, temos até a Série D em disputa. Isso, de alguma forma, pode contar um pouquinho de sim nessa mudança dos últimos 10 anos ou não? Tem muita gente que ainda é contra esse sistema de pontos corridos, né? Mas eu acho que, assim como ocorre no mundo todo, todos os lugares são pontos corridos, né? Eu acho que o futebol brasileiro está acompanhando bem. E você vê que a cada ano o campeonato vai ganhando mais emoção, né, nas partidas. E os clubes se reforçando no sentido de que agora são 4, né? Que são rebaixados. 4. 4 rebaixados. O pessoal está se cuidando até melhor. Eu acho que a única coisa, Boccaccio, que a meu ver a CBF precisa definir, que também em lugar nenhum do mundo acontece, é quando você joga a seleção brasileira, não pode ter jogo do Campeonato Brasileiro. Isso aí não tem jeito. É duro, é ruim para o treinador, né, que fica sempre sendo questionado porque convoca jogador, já favoreceu esse A ou B.
O Santos está sem Neymar e jogadores, você está jogando um Campeonato Brasileiro, mas é uma Olimpíada, aí é outra coisa, ou uma Copa do Mundo, mas eu acho que não deveria ter. O campeonato tem que parar. Se você não está com... tem a seleção brasileira, vai jogar, aí... para o campeonato. Em todo lugar do mundo, os campeonatos param, ninguém joga quando a seleção. Então, eu acho que isso até valoriza mais a própria seleção brasileira. E aqui não, aqui, pô, tá a seleção brasileira jogando a data FIFA lá, não esquece a Olimpíada, a Copa do Mundo que não tem. Mas tá o Campeonato Brasileiro rolando e tal, e os times desfalcados. E às vezes tem times que você leva 4, mas desses 4, um que leve um de um time, às vezes esse um é mais importante do que o outro que levou 4. Então, por isso é que é o único senão que eu falo em termos do Campeonato Brasileiro. Eu acho até que isso aí de repente fica fácil de corrigir, porque até pouco tempo atrás, a maioria dos jogadores eram da Europa, né? Agora a maioria é daqui do Brasil, então por isso está ocorrendo mais esse problema. Porque quando eles convocavam só os jogadores lá de fora, os times aqui não sofriam com a ausência dos jogadores convocados, né? Mas agora a maioria dos jogadores atuando aqui no Brasil, eles tinham que rever isso aí que o Zico está falando. Quando tiver o jogo, aí pelo menos tudo isso joga. Da velha discussão do calendário, né? Que não há uma organização, ver o calendário, tentar adaptar o calendário europeu, pelo menos parcialmente, né? Todo mundo sabe os jogos que nós vamos ter, datas FIFA o ano inteiro, quando começa essa competição, mas é tudo na base da bagunça, os jogos são adiados de qualquer maneira, atropelados. O brasileiro parece que não se acostumou ainda com essa história de datas e calendário, e previsão e organização. Assim. Sabia do Mauro, até uma questão que o capitão levantou agora, que teve início com as palavras do Zico. A seleção brasileira, ao longo desses 10 anos, deixou de ser uma seleção mais do torcedor, já que muitos jogadores atuam no exterior, Mauro? Pois é, né, Bocage? Passou a ser uma seleção, inclusive, com negócios feitos lá fora, né? Uma empresa que administra os amistosos da seleção brasileira desde a Copa de 2006. A Casa do Brasil não é mais um Maracanã. A Casa do Brasil é o estádio do Arsenal. O Brasil joga mais no estádio do Arsenal, joga mais no País de Gales, joga mais não sei onde do que joga no Brasil. E com ainda, falou bem o Capita, tem muitos atletas ficando cada vez mais no Brasil ou retornando, mas ainda assim a base está lá. Como é questão de comodidade, aquilo que falou o Zico também, jogos FIFA, às vezes um jogo de meio de semana você convoca a base que está lá fora. Mas ainda assim não é legal. A seleção, e por uma série de motivos, inclusive técnicos, inclusive de identificação dos atletas, e até essa questão do barrismo, era aquela coisa que se falava, não, convocou muito jogador do Flamengo, muito jogador do Corinthians, havia aquela coisa. Hoje não, você convoca o jogador do Shakhtar Donetsk, né? Você não sabe nem o que é o campeonato da Ucrânia, nem onde fica Donetsk, nem o que é Shakhtar, e tem sempre 2 ou 3, independente da qualidade deles. Então a seleção está um pouco dissociada do Brasil. E é fundamental, estando aí há 2 anos da Copa no Brasil, que a gente tenha uma base um pouco mais brasileira, que a gente tenha identificação com o jogador e que esse jogador se identifique um pouquinho mais com a nossa escola brasileira. É um negócio meio maluco, é uma discussão que a gente tem desde a época que jogavam o Zico e o Carlos Alberto. O mundo inteiro quer jogar como brasileiro e às vezes a gente quer jogar como europeu. Então acho que a grande questão aí é nossa. Acho até que a gente pode ganhar o ouro agora, somos favoritos sempre em qualquer Copa do Mundo, mas por esse ato da geração de 2002 para essa de 2012, sem jogadores como Kaká, como Ronaldinho Gaúcho, jogadores mais experientes, a gente vai ter uma molecada que vai sofrer a pressão agora em Londres e principalmente na Copa no Brasil. Já é difícil jogar uma Copa pela seleção brasileira no próprio país e ainda com fantasma lá do Maracanaço, vai ser ainda mais complicado. O Bocai, pegando um gancho aí, rapidinho, a questão de você ser técnico na Europa. Em termos eu fui na Rússia, lá na Grécia e na Turquia. Quando tinha jogos de seleção, eu ficava com, às vezes, 5, 6 jogadores para treinar. E os caras iam todos eles para a seleção de seus países e tal, jogavam, e você não tinha nego para treinar. Então, pô, como é que os caras vão ir marcar jogo de campeonato se você não tem? Então, eu acho que aqui é um problema menor um pouco, como o Carlos Alberto falou. Esse ano agora aumentou porque os jogadores estão todos aqui. Quando estavam lá, o pessoal podia até seguir, mas
que é complicado, isso é muito complicado. Muito bem, então. Lembrando a pesquisa de hoje do Sport Visão, cheio de presentes, de brindes aqui para você. O futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos. 0 operadora 21 2461 1011. Já no Facebook, o Juninho Diniz diz que sim, grandes jogadores estão voltando. O João Paulo Silva Neri, mais ou menos. O José Luiz Alves está falando de Lisboa, em Portugal. Estou acompanhando o programa. O futebol brasileiro piorou muito nos últimos anos. Matheus LP, que ele assina, o futebol brasileiro melhorou bastante nos últimos anos. Valdinei Card, está muito ruim, nem se compara com os anos 80 e 90. O Vitor Zéfiro tem piorado na maioria dos aspectos. E o Marcel Dudu, Zico, por favor, volta para o Mengão. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso, por enquanto a gente está só na pesquisa, mas só deixei um respingado só, porque o que mais tem aqui é gente pedindo para você voltar para o Flamengo. Muito bem, voltando a falar então de Campeonato Brasileiro. Vamos à classificação após primeiros resultados. Resultados desse final de semana, tivemos mais 10 jogos, a 11ª rodada, Vasco 2, Santos 0, Sport 1, Atlético Mineiro 4, Corinthians e Portuguesa 1-1, Palmeiras 3, Náutico 0, Internacional 4, Atlético de Goiás 1. Virando a página, Cruzeiro 1, Flamengo 0, Figueirense 0, São Paulo 2, Botafogo 0, Grêmio 1, Ponte Preta 1, Fluminense 2 e Bahia 2, Coritiba 2. Vários visitantes ganharam, a curiosidade. Foram 4 visitantes venceram. E com isso a classificação do campeonato está assim. Atlético Mineiro, 28 pontos em primeiro lugar. Em segundo, o Vasco com 26. Em terceiro, o Fluminense, 25. E já 4 pontos atrás, em quarto lugar, o Grêmio com 21. Em quinto aparece o Cruzeiro com 20. Com 19 pontos, o São Paulo em sexto e o Internacional em sétimo. Com 17 pontos, o Botafogo em oitavo. A Ponte Preta e o Flamengo têm 15 pontos em nono e 10º lugares. A diferença aí é no saldo de gols. Virando a página, o Náutico é o 11º com 13. O Corinthians e o Sport têm 12 pontos em 12º e 13º. Palmeiras e Santos empatados com 10 pontos. O Palmeiras tem uma vitória a mais e por isso aparece na frente. Em 16º, Curitiba com 9 tem um saldo de gols melhor que o da Portuguesa, que está na zona do rebaixamento. Portuguesa com 17, Figueirense com 17 em 17º, Figueirense em 18º, Bahia em 19º e o Atlético de Goiás é o último colocado com apenas 5 pontos. Lembrando que o Corinthians e o Palmeiras já estão classificados para a Libertadores do ano que vem. Com isso, se eles entrarem entre os 4 primeiros, se não tiver nenhum campeão da Sul-Americana, essa classificação para a Libertadores pode ir até o 6º lugar, se for o caso. Podemos ver agora o jogo do Vasco, jogo de sábado. Vamos começar então com o líder, o Atlético Mineiro, que venceu no sábado o Sport por 4-1. Vamos aos gols do Galo. Já que temos o Galo na mesa, vamos aos gols do Galo. Show de bola do Atlético. O Sport fez 1-0, Gilberto, aos 26 do primeiro tempo. Você gostou do jogo, Márcio? Jogo muito bom, foi talvez a vitória mais bonita de um time nesse campeonato. O segundo tempo foi muito bom. Começa a virada do Atlético. Danilinho. O Jô jogou muita bola, o Bernard sensacional, o próprio Ronaldinho Gaúcho teve bons momentos. Foi uma vitória de um time que não está na liderança por acaso, não. São 9 vitórias. Aí o gol do Ronaldinho Gaúcho, já no segundo tempo. O Ed Carlos deu um pouco mole ali, mas o Ronaldinho fez uma jogada boa. Aos 14 minutos, Atlético Mineiro 2-1. O Jô faz o terceiro gol aos 19 de cabeça. Jogada do Bernard. Esse garoto é bom, esse Bernard, né? Espetacular. E ele vai fazer o 4º gol, inclusive, aos 27. Um gol muito bonito. Olha só a categoria que ele toca na bola. O goleiro está adiantado e ele dá... Chapelou bonito. Chapelou muito bonito. E o Atlético podia ter feito mais gols, inclusive. O segundo tempo foi uma brincadeira de criança esse jogo aí. Mais pelo mérito do Atlético Mineiro, como eu estava falando aqui, em 11 rodadas são 9 vitórias, um empate e uma derrota. É uma campanha espetacular, é uma decolagem fantástica do Atlético Mineiro. Para mim não é cavalo paraguai, não é time que vai morrer no meio do caminho, não. Vai brigar pelo título com boas possibilidades e é uma bela surpresa. Então o Cuca faz um trabalho muito bom, recuperou o Danilinho, que voltou a jogar muito bem, o Pierre, que veio do Palmeiras, também está muito bem no meio campo, na marcação, a defesa bem organizada, inclusive o Cuca, que tinha esse problema de saber armar defensivamente, agora não, é um time equilibrado, o ataque está bem, o Ronaldinho não é mais, digamos, o ator principal, o coadjuvante, mas é uma referência para o time. Jogando mais recuado, o time se acalma com o Ronaldinho e até você vê a expressão do Ronaldinho em campo, está mais sereno, mais tranquilo.
é uma bela surpresa o Atlético Mineiro nesse início do campeonato. Sabe do Mauro aqui? É curioso, o Márcio está falando aqui do Atlético, e o Atlético Mineiro tem uma torcida enorme no Brasil todo, e no entanto só tem um título internacional, né? Tem a Mercosul, me parece. E um brasileiro. Internacional, desculpe. Um título brasileiro, que é o de 71. O primeiro título, primeiro campeonato. Título. O que acontece que o Atlético não chega nas grandes decisões, não conquista títulos de maior renome, Mauro? Olha, muitas das coisas ou dos momentos em que o Atlético, principalmente nos anos 80, não chegou, é mais fácil perguntar para o Zico, porque o Zico não deixava, principalmente naquela final sensacional do Campeonato Brasileiro de 80. O Galo era um time maravilhoso, mas o Flamengo era ainda melhor. Agora, aí teve campanhas terríveis. O Atlético Mineiro teve momentos em que é um dos times da história do Brasileirão, é o time que mais vezes chegou em fases semifinais, mas não passava delas. O Zico também estava na campanha do título de 87, o Galo do Tele Santana ganhou a primeira fase, ganhou a segunda fase, no cruzamento pegou um Flamengo endiabrado, o Renato Gaúcho numa noite maravilhosa lá no Mineirão, venceu por 3-2, depois o Flamengo confirmou e chegou ao título. Dessa vez eu esperava até, Boccaccio, um bom campeonato do Atlético. Foi muito bem no Mineiro, na Copa do Brasil caiu antes, mas eu imaginava o Galo bem independente do fator Ronaldinho Gaúcho. É mais um trabalho do Cuca consistente, falou muito bem o Márcio Guedes. Agora, o Ronaldinho deu aquele toque de classe e aproveitando momentos incertos de equipes que esperavam muito mais desse Brasileirão, como Corinthians e Santos, concordo também com o Márcio. Não é cavalo paraguaio, o Galo vai até o final. Se vai ser campeão, outra coisa. Mas na história dos pontos corridos de 2003 para cá, ninguém chegou à 11ª rodada tão bem e com pinta de que vai ficar assim até o final. O Zico chegou ontem do exterior, né? Estava no Iraque. Sexta-feira. Não tem acompanhado, talvez, tão de perto o Atlético, mas você tem visto alguma coisa? Sabe como está esse time? Esse garoto Bernard? Não, a gente só acompanha através de resultado, né? Noticiário e tal, porque eu estava disputando uma Copa Árabe lá e depois fui fazer uma clínica de futebol que eu faço todo ano lá na Disney, lá em Orlando. E lógico que a gente vê aí a campanha, os números não mentem, né? Então, vi alguns lances desse jogo e foi um domínio realmente total do Atlético. E lá em Recife não é fácil você ganhar com facilidade do esporte, dependendo do momento que o time esteja passando. Aliás, de nenhum deles lá, né? Então, isso prova o belo trabalho que o Cuca está fazendo. É uma coisa importante, né? O Atlético teve uma mudança estrutural muito grande nesses últimos 3 anos, né? Em termos de investimento fora do campo. Hoje tem o melhor CT do Brasil, né? E tem melhor condição de trabalho para os profissionais. Então, isso daí, por isso, você quando vai atrás de uma contratação e o cara vê que tem toda aquela estrutura para ele, isso também ajuda qualquer profissional a trabalhar. Então, eu, tempos atrás, dei entrevista em relação a isso, falando que o Atlético era o time que tinha tudo para dar uma alavancada boa, porque aqueles como o São Paulo, como o Inter de Porto Alegre, o Grêmio, equipes que estão sempre aí lutando, o Santos, se estruturaram fora do campo, né? Deram condições aos profissionais de trabalhar, não só jogadores não, comissão técnica, todo mundo. E estão sempre chegando. E eu acho que o Atlético optou por isso. O próprio Cruzeiro também, que tem uma estrutura maravilhosa. Então o Atlético está sendo beneficiado pelo esforço que vem fazendo. Se não me engano, no ano passado foi o que mais contratou. Contratou bem, pegou o goleiro Vitor agora, né? E tem peças de reposição interessantes. O banco do Atlético é um banco forte. O Guilherme, que é um artilheiro, um jogador que está em recuperação agora, mas também está entrando muito bem. O elenco é forte do Atlético, dá para o Cuca trabalhar muito bem. Por isso que eu acho que o caminho está muito, muito bem pavimentado aí. Capito, uma palavra sobre o líder? Não precisa. Agora, lembrar que o Atlético não começou bem, né? A primeira rodada ali não foi bem, não. Mas o presidente teve coragem de... Contratou o Ronaldinho, contratou esse goleiro. O cara chegou junto, Vitor, né? Então, e dando força ao treinador, pô. Isso, para mim, é o mais importante também. O treinador perde 1, 2 jogos, geralmente querem mandar o cara embora, né? E ele segurou. E ele segurou e contratando jogadores de alto nível. Inclusive contestado pela própria o Júnior César, para fazer um campeonato. Chega lá, o Júnior César está correndo com a disposição. O cara sai da Gávea, vai para o Atlético Mineiro, parece que o astral muda. Quer dizer, o clima do Flamengo atual, a crise do Flamengo, a bagunça do Flamengo, faz com que os profissionais
Fiquem de pneu arriado, a verdade é essa, infelizmente. Assunto para daqui a pouco aqui no Sport Visão. No momento, o Zico vai falar, com certeza, né? No momento, vamos tratar do vice-líder do Brasileirão, o Vasco, que venceu também em São Januário. Vamos ver como foi. O Vasco em busca da liderança com novidades. O estreante Auremir na lateral, no lugar de Fagner, negociado com o Wolfsburg, da Alemanha. E Carlos Alberto é o novo titular no meio-campo. Diego Souza foi vendido por Al Ittihad, da Arábia Saudita. O Vasco toma logo conta do jogo. Carlos Alberto perde uma chance. E após cobrança de córner, Douglas marca. Vasco 1-0. O Vasco continua melhor. Juninho dita o ritmo. E após a cobrança de córner de Juninho, quase Douglas marca novamente. O segundo tempo começa como terminou o primeiro, com o Vasco pressionando. E logo aos 3 minutos, Juninho cobra córner e Alexandre de cabeça marca. Aí o Vasco passa a administrar o resultado, que o mantém na vice-liderança do campeonato, atrás apenas do Atlético Mineiro. Você não sabe. Muito bem. Fala, Zico, o que houve? Eu fico doido com o treinador. Eu passo esse negócio do cara ficar segurando a baliza no córner. A baliza não cai, cara. Então os caras que ficam ali plantados, ele fica segurando a baliza. Aí a bola vem nele, ele não sabe se segura a baliza ou se vai na bola. Ela não balança nem cai. Exatamente. Se balançasse, né? É uma das coisas que eu mais chamo a atenção em meus jogadores, é isso. Tem gente que fica aqui encostado, atrapalha o goleiro e o cara fica fora de jogo. E o cara também agarrando demais a camisa do outro também pode... Isso aí já é outra coisa, né? Mas a baliza não se movimenta, né? Fala, Capeta. É isso aí, é isso mesmo. Porque o importante é cada um marcar um. E a trave não joga, né? Hein? A trave não vai se movimentar. Não, geralmente os treinadores colocam um cara ali, né? Mas mas isso aí é goleiro, às vezes é goleiro, né? Não tomava esse gol aí, passou aqui no carro. O Vasco, olha aí, não foi nada brilhante, o Vasco. Mas o Vasco, assim como o jogo contra o São Paulo, jogou o suficiente para vencer. São 2 jogos que o Vasco não convence muito e tal, mas tudo bem. Está mantendo a liderança, porque tem um time mais arrumado e tal. Perdeu o Rômulo, continuou mantendo o nível. Perdeu agora o Diego Souza e também o nosso Fagner, né? Então tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco não vai ter banco, o Vasco vai ficar meio no limite. E para essa campanha muito longa, vai ser complicado continuar nos calcanhares do Atlético Mineiro, porque o Vasco está insistindo, continua mais uma rodada, tá, 2 pontos, né? 2 pontos do Atlético. Então é uma posição excelente, mas o Vasco não tem jogado um futebol assim tão bonito, tão bom quanto, por exemplo, o Atlético Mineiro. De qualquer maneira, é ainda uma referência. E o time tem jogadores importantes como o Juninho, né? O próprio Felipe. Que não jogou. E o Alexandre, que de vez em quando resolve, né? Além do Dedé, antes que me cobre, né? No final do jogo, os 2 técnicos falaram e a gente vai mostrar o que eles trouxeram de mais importante na coletiva. Vamos ouvi-los. Também, igual o Ganso e Neymar, é complicado, né? Você pode achar nem perto disso, né? Mas nós temos que melhorar. Se você não tem a dúvida, a gente não pode jogar só isso. Agora, a gente sabia disso, né? A seleção não tem culpa nenhuma. A gente tinha que se preparar um pouco melhor em relação a isso. Mas é uma coisa que vai passar com o tempo, porque não só esses jogadores vão voltar, mas com outros vão chegar. Então é um momento de transição de um time que ganhou tudo, né? Então agora está a hora de estar mudando algumas peças, mas para isso não tem o resultado imediato. Então a gente tem que ter calma nesse momento, principalmente com os meninos. Conseguir ganhar quando não se joga bem é uma coisa assim fundamental. Porque você joga bem, a possibilidade de você ganhar ela é muito maior. E a equipe tem conseguido isso, o campeonato é longo e um campeonato desse ele exige regularidade, tem que ter. Muito bom também essa evolução tática, em termos de organização tática que a gente conseguiu nesses 2 últimos jogos. Terceira partida sem levar gol, então tudo isso assim é bem importante. Mauro Betti, pois não. Inclusive, eu estava lembrando aqui que o Santos, além de perder os jogadores olímpicos, perdeu mal ou bem, não estavam bem, mas tudo bem, são jogadores importantes. Elano, que é mais Y. Borges, Pará, né? Quer dizer,
Faltou o banco, fora os caras que estão na Olimpíada agora, quer dizer, é um time, um arremedo de time, né? Tem aqui o lateral esquerdo também, o Alexandre, não é Alexandre, que era do Santos. Já tinha saído. Danilo. Danilo também já tinha saído goleiro, antes. Né? Goleiro, Neymar e o Ganso, que eu não sei se vai continuar no Santos, mas a gente ainda considera como se fosse o Santos. Então é um time muito enfraquecido, o Santos. Sabia do Mauro Betti? Vamos lá, o Mauro pode dar uma lição sobre a gente fechar esse primeiro bloco, Mauro. Pois é, e tudo isso que vocês falaram, deve ter mais alguns e a gente está até esquecendo. E o Santos hoje está sem dinheiro, aliás, quem é que está com realmente dinheiro, exceção do Atlético Mineiro. E o Muricy já deixou muito claro, erramos no planejamento, perdemos jogadores importantes, está essa do Ganso, vai, não vai, e quando ele joga parece que ele já saiu do Santos, está com a cabeça em outro lugar e não é na seleção olímpica em Londres. Então a situação do Santos é muito delicada. De um dos grandes favoritos ao título, é um time que está brigando para não cair. Não será rebaixado, provavelmente, mas não era para estar nessa situação tão ruim. E o Vasco é o que falou o Márcio. O Rômulo ainda dá para você substituir. É difícil pela fase do Diego Souza, o Carlos Alberto, adiantar o Felipe alguma coisa. O Fagner hoje não tem substituto, talvez fosse um dos melhores, talvez não, certamente um dos melhores laterais do Brasil. Não vai ser tão fácil a reposição do Vasco, mas pelo equilíbrio, pela consistência e pela manutenção de um trabalho no Vasco, o Vasco vai seguir muito forte. O Santos é uma das grandes incógnitas, para não dizer hoje a maior decepção do Brasileirão. Muito bem, então, vamos ao nosso primeiro intervalo. Lembrando a você nossa pesquisa de hoje. O futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos e você vai ver na nossa saída de bloco fotos que os nossos telespectadores, que vocês nos mandam. Mande a sua foto também. tvbrasil.ebc.com.br/esportevisão, tá aí. Esse é o e-mail para você mandar uma foto e a gente mostrar aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente volta com mais Esporte Visão, um programa da TV Brasil. Olha, eu quero parabenizar a todos os companheiros que compõem esse programa Esporte Visão, desses 10 anos, que aproxima o futebol por esse Brasil tão grande e tão querido. É muito importante esse tipo de trabalho para que a gente pense muito no nosso local, na nossa casa, no nosso habitat. Mas o Esporte Visão é um esporte que domina um país de dimensões continentais, aproxima as torcidas, faz com que o futebol seja não só o futebol, mas o esporte de uma maneira geral, seja cada vez mais a coqueluche do povo brasileiro. Parabéns. Parabéns ao Esporte Visão, 10 anos no ar, é muita coisa, é uma prestação de serviços importante para mostrar o esporte em outra dimensão, não apenas o espetáculo e não apenas a torcida. O esporte tem uma função social, tem uma função educacional e o Esporte Visão cumpre esta pauta. Parabéns pela edição número 500 do programa Esporte Visão, um programa que trata o futebol com isenção, exatamente como a gente gosta. Pois é, estamos comemorando hoje 10 anos no ar nessa nova fase do Esporte Visão. Hoje é o nosso programa de número 500 e estão conosco aqui Carlos Alberto Torres, o Zico, Mauro Betti lá em São Paulo, além, é claro, do Márcio Guedes, nosso camisa 10 aqui do Esporte Visão. E lembrando a nossa pesquisa de hoje, o futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos? 0 operadora 21 2461 1011. O Márcio quer falar, mas eu não vou deixar não. Calma, só um minutinho. Não falei nada aqui, eu falei menos só. menos. No Facebook aqui o Márcio Vinagre, lógico que não melhorou. O que ganhamos nesses 10 anos? O André Lucas Souza, acho que melhorou até 2010, depois que ficou ruim. Elton Rosa, nos últimos 10 anos, creio que o futebol brasileiro teve evolução tática. E o Arthur Ferreira diz assim, leia essa mensagem para o Zico, por favor. Meu nome é Arthur, em sua homenagem. Obrigado. Minha primeira filha saiu da maternidade um 3 de março, aniversário do Zico. E o meu filho nasceu no dia 18 de dezembro, data do casamento dele. Tenho todos os documentos que comprovam. Então, Arthur Ferreira, você só não disse de que cidade você é, mas está dado o seu recado e tem muita mensagem aqui para os nossos dois convidados de hoje. Ferreira é nome da família da minha mãe, né? Ah, é? Meu avô era Arthur Ferreira da Costa e Silva. E então aí, Arthur, mais um motivo para você acrescenta aqui no texto, né? Que esse está mais do que ligado. Agora, você torce pelo Vasco, é isso? Não, não, mentira, Arthur é torcedor do Flamengo, com certeza. Seleção brasileira, seleção que se prepara para a Olimpíada, vamos ver. Primeiro vamos repercutir a nossa pesquisa de hoje, então. Vamos ouvir alguns jornalistas entrevistados pelo Esporte Visão.
O futebol caiu muito. Hoje você vê o zagueiro dando chutão pro alto, bico pra lateral, carrinho, bico no adversário. Não tem mais aquela jogada, o cara com aquela categoria. Uma hora ou outra que aparece um cara que joga um pouco melhor, aí já endeusa. Mas antigamente você tinha grandes craques, a bola rolava. Hoje é chutão pra frente, bico lá pra... Aí o cara tem que correr pra dominar a bola. Quem sabe vai tentando a jogar. E quem não sabe é só isso, é carrinho, bico para lateral, bico para frente, bico nos outros. Se levarmos em consideração os craques que tínhamos antigamente, eu acho que piorou, né? E se nós observarmos bem os jogadores que temos hoje atuando no nosso futebol, são raras as exceções de bons jogadores. E a prova disso também é que no futebol europeu, onde o brasileiro sempre foi uma marca, nós não vemos nem brasileiro em destaque. O que está pegando o aspecto negativo é a falta de renovação, porque antigamente a gente tinha atletas, né, com profusão, aparecendo a cada instante e, sabe, eu sinto inveja de não termos nesse momento um Messi aqui conosco. Olha que coincidência, acaba de entrar uma mensagem do Norberto Ducasse. Ele é argentino, está nos vendo desde Buenos Aires, está mandando parabéns para o programa e dizendo aqui, o futebol argentino ficou pior depois de Boca Júnior. Eles ganharam tudo no século 2000, entre 2000 e 2010. Não entendi muito bem, foi meio contraditório, né? Melhorou, piorou, enfim. Eu quis dizer que o estilo do Boca não fazia bem o futebol, porque era um estilo mais de força, não sei, talvez. Pode ser. Mas, Norberto, obrigado aí pela audiência. Estamos com um programa em Lisboa, com o José Luiz Duarte, e em Buenos Aires com o Norberto. Um saludo a nossos irmãos argentinos. Sim. Então vamos acelerar aqui e falar de seleção brasileira, seleção olímpica, que jogou contra a seleção da Grã-Bretanha e venceu por 2-0. Vamos ver os gols. O Sandro fez 1-0, cobrança de falta do Neymar, 1-0 Brasil, mas é um time fraco esse da Grã-Bretanha, né? E aí a jogada do Hulk pela direita, ele entra na área, é derrubado, pênalti. Aí mais uma vez o lance, pênalti no Hulk. E o Neymar bate e faz Brasil 2-0. Esse jogo aí, Bocage, o melhor foi o Thiago Silva, mais uma vez, mostrando que é um jogador que pode dar tranquilidade à defesa. E a dupla de volante, que parece que vai acertar, tanto o Sandro quanto o Rômulo. O Neymar ficou assim entre a cruz e a caldeirinha. Algumas boas jogadas, muito cai-cai, foi aplaudido, foi vaiado. É um jogador que a gente sabe que é a nossa referência, mas precisa jogar mais bola e cair menos. Eu acho que isso é fundamental. E ser menos individualista um pouco, né? Eu acho que agora o Neymar tem que começar a entender que ele passou a ser conhecido. Então agora ele vai ser mais neutralizado. Agora todos os olhos estão voltados para ele. Então ele tem agora que criar os artifícios de um grande craque de sair das dificuldades. Porque é tudo em cima dele. Os caras vão bloquear, já começa a ver os dribles, o que ele faz. Então ele tem que saber sair de todas essas marcações sem entrar nessa de se jogar o juiz contra a torcida, se jogar desnecessariamente, coisa que a grande lição é de um Messi, né? O Messi não faz nada disso. O Messi joga, não está de juiz e tal. E o bom exemplo você tem que copiar, cara. O cara dentro do campo, ele se preocupa em jogar e mais nada. Fora de campo, o Neymar é até maduro para a idade. Você vê que dá boas declarações, a vida dele é tranquila, é um cara centrado. Agora, dentro de campo, ele ainda tem uns vícios do futebol brasileiro, um jogador muito individual. Não que ninguém queira aqui cercear a liberdade dele de criar, de fazer jogada individual, que isso é a nossa marca registrada. Mas ele não precisa exagerar nisso aí e nem ficar nesse cai-cai aí. Vamos ver se essa Olimpíada o Neymar amadurece definitivamente, né? Vamos ver, antes de pegar a opinião do Torres e do Mauro Betti, vamos ver os jogos do Brasil na Olimpíada, o Brasil que está no grupo C. Vamos ver se a gente consegue mostrar aí. A estreia do Brasil é contra o Egito, dia 26/7, às 3h45 da tarde. Depois o jogo é em Cardiff. Depois, no dia 29, em Manchester, o Brasil pega a Bielorrússia. E no dia 1º de agosto, em Newcastle, o Brasil encerra sua participação na primeira fase contra a Nova Zelândia. O time do Egito, time bom. Enfrentei agora lá com o Iraque, lá na Copa Árabe. Eles foram com a seleção olímpica. Tiveram um desfalque grande no meio-campo, um dos melhores jogadores que quebrou a perna no primeiro jogo contra o Sudão. É um time forte, muito forte nas laterais. Já foram bem no Mundial aqui. Tiveram tem 2 ou 3 jogadores que são da primeira, do primeiro time. Eles levaram as 2 estrelas realmente do primeiro time.
E é um time bem ajustadinho, meio campo de muita rotatividade, sofre quando são marcados sob pressão, assim que nós conseguimos virar o jogo. Eles fizeram 1-0, segundo tempo nós começamos a marcar pressão, viramos 2-1, a defesa deles gosta de fazer uma graça de entregaram 2 vezes, graças à marcação a gente ganhou o melhor jogo. dos 3, né, no caso, na sua opinião. Não conheço os outros. Bielorrússia e Nova Zelândia. Capita, eu também não vou perguntar se você conhece a Bielorrússia ou a Nova Zelândia, tá? Mas Pô, ele trabalhou lá perto da Bielorrússia. Trabalhou na Bielorrússia. Mas não foi lá. Agora isso mesmo, bem lembrado. Não foi lá, não. eu tava lembrando disso. Pô, a Bielorrússia, Azerbaijão, um tremendo Ele chegou clássico aqui lá. falando na língua lá, você vê, chegou falando aqui, uma língua estranha, aquela vez aqui, Não? Não aprendi nada. Mas confia nessa medalha de ouro, Capita? Vamos ver. De repente eu fico temeroso de que ao ganhar a medalha de ouro, todo mundo começa a achar que o Brasil vai ser campeão do mundo em 2014 facilmente. Aquilo que o Zico falou, e é a verdade, a história do futebol não mente. Todo time que faz sucesso numa Copa do Mundo tem uma experiência anterior, de uma Copa anterior. E esse nosso time não tem experiência nenhuma de Copa do Mundo. Quem é que jogou Nem Copa? de eliminatória, né? Nem de nada. E nem terá. Então, eu acho que essa geração de jogadores brasileiros vai ter todas as condições de ganhar o campeonato de 2018. E é uma geração agora boa, fica né? essa coisa aí, essa loucura de medalha de ouro. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, qual é o problema? Mas se ganhar... Calma. Vocês vão ver. Calma, Marubete. Aí já vão começar a dizer que o Brasil já ganhou a Copa de 2014. Mas tem que ganhar um dia, né? Tem que ganhar um dia. Não, tem que ganhar. Não, mas eu sei. Mas que ganha sem criar sem criar esse clima em relação à Copa do Mundo. Pô. É por aí então, Marubete? Não tenha dúvida, Bocaja, o que falou o capitão, a gente defende essa tese há muito tempo, a gente não tem houve um hiato de geração também, porque o Dunga poderia ter apostado no Neymar, o Ganso talvez em 2010, embora não esteja bem, hoje merece ser reserva do Oscar e até eventualmente do Hulk. A gente vai ter um hiato de geração, já tem esse hiato muito grande, né? E é absolutamente inexpressiva e inexperiente para tamanha pressão para 2014. Mas para agora, para essa Olimpíada, o Brasil, claro, está entre os favoritos, como está praticamente sempre. Primeiro porque adversário bom, a gente vai ter a Espanha, dentro de uma lógica vai ser a disputa de ouro Brasil e Espanha. Tem o Uruguai, que merece respeito, o Uruguai não disputa uma Olimpíada desde o título deles lá em 1928. E tem quem mais? O México. Ou seja, não tem grandes seleções pela frente, dá pra gente ganhar ouro. Mas é o que falou o Capita, se ganhar ouro, não significa dizer que o Brasil está preparado. É uma seleção, é uma competição com sub-23, 3 jogadores acima disso, é completamente diferente da Copa do Mundo, mas é fundamental que a gente faça um bom papel exatamente para que essa geração comece a se acostumar para a pressão descomunal que vai ser o Mundial no Brasil. Voltando então ao Campeonato Brasileiro, já que o Mauro falou de pressão descomunal, imagina como está hoje a pressão sobre o técnico Joel Santana do Flamengo. O Flamengo perdeu hoje para o Cruzeiro por 1-0. E o que tem de mensagem aqui no Facebook e no Twitter pedindo para o Zico voltar, eu não me lembro do nome. Voltar em que função? Zico, devolva Jogador? o amor. Até como jogador, né? Devolva o amor à nação. Mas tem uma mensagem do Wagner e da Paty que eu vou resumir de todos os demais. Zico, o que tem de ser feito no Flamengo? E você tem vontade de ser presidente do Flamengo? Essa pergunta, que é do Wagner e da Paty, no Twitter, certamente vai responder as dezenas outras que tem aqui. E a gente tem o jogo do Flamengo e do Cruzeiro. A gente vai mostrar o gol do Borges, mas você já pode ir respondendo. O que tem de ser feito no Flamengo? Vamos ver o gol do Borges aí do Cruzeiro. Vamos ficar vendo o governo. O Zico vai ficar falando 1 hora, que a gente pode sair para tomar um cafezinho enquanto o Zico fala sobre o aí o gol do Borges do Flamengo. Márcio, o Flamengo foi até merecer talvez um empate. Empatar, não jogou mal, mas nivelou-se um pouco a mediocridade do Cruzeiro, que é um time fraco também, fez uma atuação muito ruim. Foi um jogo de alguns lances perigosos de área, mas um jogo, na minha opinião, tecnicamente de baixo nível. O Flamengo, no segundo tempo, exerceu uma pressão forte, principalmente quando entraram os garotos. Não entendi porque o Adrian foi substituído, devia ter continuado, mas o Flamengo, pela pressão no final e pela timidez do Cruzeiro, que recuou depois dos 30 minutos, o Flamengo merecia tranquilamente um empate, que não invalida o fato de que o time está muito inseguro, está muito nervoso, o Joel está meio perdido, embora não seja só culpa dele, e o time é fraco.
embora possa jogar um futebol melhor do que vem apresentando. O resto eu deixo com o Zico, por favor. Tá, e só lembrando que o Cruzeiro venceu, é claro, né? Não foi o Flamengo que perdeu, o Cruzeiro é que venceu e os mineiros estão aí. Um em primeiro, o Atlético com 28 e um em quinto, o Cruzeiro com 20. Bela participação dos times mineiros no Brasileirão. Mas e o Flamengo, Zico? O que tem de ser feito lá? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente nota no Flamengo é a falta de um planejamento inicial. O que o Flamengo quer? O que ele pode fazer? O que ele pode contar? O Flamengo não se programa para nada. As coisas vão acontecendo no Flamengo. Você não pode tentar programar alguma coisa lá porque não existe programa. Não deixa. Não é que não deixam. Talvez não consigam entender isso. Porque o Flamengo às vezes ganha um campeonato carioca, aí acham que aquilo ali tá bom e vai em frente. Aí chega no Brasileiro, luta para não cair. Um dos maiores, o grande erro meu, a meu ver, foi ter pego o Flamengo para tentar ajudar num momento, no meio do caminho. Você quando pega trem andando, é coisa complicada. Numa função que você, às vezes, está de mãos atadas, você chega no meio, não tem ninguém no mercado, você fica sem 6 atacantes e tem que comprar um e você vai ali naquilo que é possível fazer. Como aconteceu esse ano. E aí... Igualzinho. Aí, quer dizer, não se programam, é o que eu digo, quer dizer, você tem os jogadores, sabe que vai vencer daqui a um ano e meio, aqueles jogadores você não vai ter mais, e você não faz nenhum planejamento para ter um encaminhamento de outras coisas. Então, quem chega, tem que fazer alguma coisa, é o imediatismo. Então, esse imediatismo não funciona. E como o Campeonato Carioca, você vê que não dá assim nenhuma base para quem vai disputar o Campeonato Brasileiro, então o Flamengo tem ganho o Campeonato Carioca e tem continuado naquilo. Ganhou um brasileiro em 2009, depois de 17 anos, se não me engano, né? E montou um time, quer dizer, teve um Andrade ali que na hora... jogadores que estavam abandonados em outros clubes. Por exemplo, estavam abandonados. 22 anos. Jogadores que estavam largados dentro do próprio Flamengo e que se juntaram, de grande valor, que se juntaram e falaram, bom, é a nossa última chance. Ou a gente se une, né? Ou então vai todo mundo na canoa. E coisa deu certo. Deu certo e o Flamengo foi campeão. Então aquilo ganhou. Então não precisa organizar nada, não precisa fazer centro de treinamento, não precisa planejar nada. O que eu acho um grande erro que estão fazendo com essa juventude aí do Flamengo, esse lançamento. Porque os jogadores são bons, o Adra é bom, o Matheus é bom, o Tomás é bom. Qual é o outro? Luiz Antônio. O Luiz Antônio já é de uma geração anterior. O Muralha. Esses garotos, eu peguei no juvenil. Nós organizamos esse time do Flamengo. Esse time foi campeão invicto, coisa que o Flamengo não ganhava há muitos anos. Então é uma geração maravilhosa. Mas eles não são gênios para os 17 anos estar decidindo para o Flamengo. Eles são bons jogadores. E do jeito que estão sendo colocados, dá essa impressão de que eles têm que resolver o problema do Flamengo. E não vão resolver. Porque não é nenhum Messi que aos 17 anos resolve, ou um Neymar, ou um Ronaldo, ou um Pelé. Eles são jogadores que daqui com 21, 22 anos vão resolver. O meu caso foi assim. Eu com 18 anos não resolvia problema não. Eu entrava, jogava uma partida, mas não resolvia o problema do Flamengo. A partir de 21 anos que eu comecei a ganhar maturidade, foram me dando confiança, a coisa começou a funcionar. Então o que eu vejo com esses garotos do Flamengo é isso. Podem perder uma geração. A geração do Luiz Antônio, que era Luiz Antônio, que é o Diego Maurício, que é o Galhardo, que foi. O Galhardo ainda é depois, o Negueba ainda é depois, ainda é mais novo. E agora essa geração aí é de juvenil, que não passaram por juniores. Juniores é fundamental você disputar a categoria de juniores, jogar a Copa São Paulo, jogar a Copa Belo Horizonte. E de repente você está no profissional porque eles tiveram um destaque, teve um jogo a mais aqui, outro jogo ali. Eu acho que é complicado isso. É complicado. Podem acabar perdendo uma geração que poderá dar muitos frutos ao Flamengo no futuro. E a presidência? Só um minutinho, a falta de cuidado do Flamengo com a sua própria imagem, por a sua passagem pelo Flamengo, a sua saída deixou, não por sua causa, mas arranhou a imagem do clube. O Ronaldinho Gaúcho, a passagem dele foi um vexame para o Flamengo, a maneira com que tudo acontecia, que ele estava lá, a maneira com que ele saiu. Agora,
as anunciadas contratações do Diego e depois do Riquelme. O Riquelme vê o jogo, não quero ir pro Flamengo, ninguém quer mais pro Flamengo, não paga nada. Você não acha que a imagem do Flamengo está num ponto muito baixo para a grandeza do clube, não? Tá, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí não resta a menor dúvida. Eu acho que o que eu digo é que as pessoas que estão dentro do Flamengo nunca saíram, talvez, do Rio de Janeiro para conhecer o que é o Flamengo no Brasil. No Brasil, não vou dizer nem fora, no exterior, quando eles vão para o exterior é só para passeio. Mas no Brasil, vai por esse Brasil para ver o que representa o Flamengo. Eles ficam aqui no meio, tal, tá bom, ganha 2 partidas e todo mundo aparece, dá as caras, fazem festa e tal. Mas na hora que o bicho pega, some todo mundo. Então, eu realmente, o que aconteceu comigo no Flamengo foi uma coisa muito séria, não é uma coisa simples que, de repente, eu excluo a torcida sempre me deu todo o apoio, né? O que eu puder fazer pela torcida do Flamengo, vou fazer, sempre, porque eu agradeço e devo à torcida do Flamengo o que aconteceu na minha carreira. Agora, o que o clube fez comigo não se faz. Não se faz. Isso, abrir inquérito comigo em relação à possibilidade de desvio, de ganhar dinheiro, acusar meus filhos, isso eu não admito. E essa coisa não parou ainda. Não parou. Eu ainda não engoli tudo no geral. A coisa, eu ainda estou buscando muita coisa porque eles têm que provar, eles têm que dar uma satisfação à torcida do Flamengo, o que eles fizeram, de que eles me acusaram. Porque eu não sei se tem outro inquérito que foi aberto dentro do clube por outra pessoa do Flamengo, nesses anos todos. Será que foi só comigo? Querer aparecer em cima de mim? E a presidente que assinou um contrato com o clube, com o irmão, esquece CFZ do Rio, que tinha eu como presidente de honra. Ela assinou um contrato com um clube, eu nem estava lá, eu nem estava mais na presidência. E ela até hoje nunca deu um depoimento para saber a respeito desse contrato. Porque o Conselho Fiscal tinha que ir em cima dela, que ela é a presidente, ela que assinou aquilo, certo ou errado, foi ela que assinou. E quem eram os poderes de lá, que estavam no dia da assinatura? O presidente, o vice-presidente jurídico, Pirillo, como é que... Ai, meu Deus, me faltou aí agora o nome do garoto, do rapaz. O vice-presidente jurídico, né? Michel Levy. Depiro. Rafael o de Finanças, Michel Levy. O Levy. O Marcos Braz, que era o diretor de futebol. O diretor de futebol, Marcos Braz, era o vice-presidente. O diretor e a presidente. Eu estava sentado na mesa, o meu filho, que era o presidente na época. E por que ninguém falou nada que estava errado? Ninguém questionou a presidente. Que se a coisa tivesse alguma coisa errada, ela que tinha que pagar pelo dano de ter assinado aquele contrato. E, de repente, abrir inquérito contra mim por causa de negociações, de que meus filhos estavam envolvidos. E tem gente, até jornalista, que, eu não sei, entrou no meio do bolo aí e tal, acusou, depois botou notícia no blog, depois tirou porque botou errado. Entendeu? Porque muitos não têm condições de assumir. Então, essa coisa ficou muito mal explicada. Porque eles fazem questão de explicar mal. Disseram que tinha documentos lá e tal, e bota o documento aí. Aí tu bota na justiça, o cara pede arrego porque não tem nada. Porque fica com medo, não tem coragem. Ele não tem coragem de falar a verdade. No clube, inclusive, já retiraram algumas coisas que haviam contra você, não foi? Já não houve um... Já, mas ainda tem uma coisinha lá a respeito do pendente, a respeito de percentual de garotos. Eu tô aqui para ganhar dinheiro de Flamengo? Nem salário eu recebia lá, pô. Usava a minha imagem para poder ser remunerado. Isso aí é uma coisa que eu não quis mesmo do Flamengo e me dei mal por causa disso. Porque a empresa que foi arrumada foi a empresa que deu problema aí com o negócio de superfaturamento e tal. E eu entrei nessa e fui dar de mãozinha. Às vezes eu fico me questionando, pô, você ser profissional é correto? Porque você vai na Grécia, o cara manda como é que é? Um office boy. É um oficial de justiça para se demitir. Você vai na Rússia, não bota o cara que o presidente quer, aí tu é demitido. Aí vai no Flamengo, o cara te vende, né? Você pensa em voltar ao Flamengo em alguma situação? Não penso. Nem como dirigente? Nunca pensei. Exatamente. E não quero brigar com a minha família, entendeu? Esse agora vai ser o grande problema. Se qualquer pessoa gosta de mim, por favor, não me façam brigar com a minha família por causa de Flamengo.
Então, realmente, se eu puder fazer alguma coisa pelo Flamengo fora, sem estar lá dentro, eu vou fazer, sempre vou fazer. E graças à torcida do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo eu sou grato. Serei sempre grato por tudo que ela fez por mim e faz por mim até hoje. Agora, tá lá dentro fazendo algum tipo de trabalho, isso realmente, a última experiência para mim foi dolorosa. É difícil ser profissional, Capita? Como o Zico estava falando agora? Não é difícil. Depende de onde a gente esteja. O Flamengo é difícil. Eu já trabalhei 2 vezes no Flamengo. Tive convite para retornar numa terceira e não aceitei. Campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Campeão brasileiro. Tirei o Flamengo do rebaixamento. E aí vieram me buscar de novo. Muito obrigado, mas ali não dá. Tem muita raposa. Você vai para um lugar que você tem que andar assim, entrar assim, para ver se não vem ninguém com a faca nas costas e te enfiar, pô. Eu sempre fui favorável. O Flamengo é assim, pô. Eu sempre fui favorável que o Flamengo não saísse da Gávea. Hoje já não sou mais. Porque tem gente no Flamengo que quando você treina lá, gente que é sócio do Flamengo, que acharca jogador lá. E diz que se você não usar o bonezinho do tal nome aqui e tal, você não vai, a gente vai te vaiar lá e tal. E os caras, sabe, ficam lá pressionando e tal. E no CT não entra ninguém. No clube não, no clube o sócio tem todo o direito. Então o Flamengo não pode mais estar na Gávea, infelizmente. Porque a Gávea é aquela coisa, aquela magia de estar ali e tal. Você, profissional lá do Flamengo. E a estrutura da Gávea hoje realmente não dá condições mais. Agora, o Flamengo precisa de um CT longe, ter tranquilidade para se trabalhar. E você não acredita como é que não venda um jogador e não pega um dinheiro para investir lá dentro. Um novo nome para presidente do Flamengo, alguém do clube, podia dar uma melhorada na situação? Poderia sim. Há nome já, a gente capaz... Às vezes não precisa pensar. Às vezes não precisa ser nem nome de conhecido, ou gente do Flamengo, ou gente que tenha... Tem que ser gente que se dedique 24 horas para o Flamengo. Eu não posso... trabalhando, como eu trabalhei de diretor, que eu chegava às 8 horas da manhã, saía às 6 da tarde, e aí o vice-presidente de finanças chegava às 6h30, queria que eu ficasse lá para ficar conversando, para contar a história. Eu tô lá de 8h30, meu irmão, o teu trabalho, você quer falar, vem, chega aqui na hora do treinamento. Na hora do expediente. Na hora do expediente. Meu expediente do futebol não é depois de 7 horas da noite. Que jogar a conversa fora. Eu não vou, eu tenho que resolver os problemas durante o dia. O marketing, cara, senta aqui, você precisa, o marketing do Flamengo tem que andar junto com o time de futebol. É lógico. Aí você vai jogar um jogo, o cara me liga, nós temos que jogar, e o Flamengo vai botar a camisa amarela e azul, né? Eu acho que, em termos de visual, a camisa vai chamar a atenção se você tiver uma colorida do outro lado. Então tinha um jogo do Internacional que era vermelho, torcida vermelha, eu acho que o amarelo e o azul ia sobressair. Aí me botaram... Não, acertaram tudo, depois não, botaram a camisa branca e depois foram botar no jogo, que era o Corinthians, que é preto e branco. Então ficou aquela coisa amarelo e azul do Flamengo e o preto e branco do Corinthians. Que marketing é esse, cara? Muito bem, eu queria acionar o Mauro Betti, que deve estar angustiado querendo conversar com o Zico. Você está horrorizado. Horrorizado também? Eu não quero saber. O Betti é meu parceiro, você vê que a gente não combinou, veio de rosa. Ele me abandonou lá no Esporte Interativo, no nosso programa, mas eu perdoo ele. Mas, ô Mauro, depois de tudo isso, eu não quero saber se você quer assumir o Flamengo. Também não é por aí, tá? Mas o Zico falou aqui da questão do Corinthians e muito se fala no Rio de Janeiro que daqui a pouquinho o Corinthians já vai ser a maior torcida do Brasil, ultrapassando a do Flamengo, que é a grande disputa entre os dois, por conta não só de resultado dentro de campo, mas por ações de marketing também. O que você fala sobre isso? Olha, tive até essa semana, coincidentemente, durante 4 horas trabalhando com um dos profissionais, numa reunião com um dos profissionais do marketing do Corinthians, que é extremamente competente. E eles têm, digamos assim, uma boa vontade, aquela coisa de vamos ultrapassar o Flamengo em torcida, mas ainda não dá. O que não significa nenhum demérito, porque ter mais flamenguista do que ter uma torcida moda com o Flamengo no Brasil é absurdamente hoje impossível. Já está chegando próximo, não sei dizer quanto. A torcida do São Paulo nos últimos 30 anos cresceu, supera do Vasco, supera do Palmeiras. Pode mudar, mas ainda a força do Flamengo é tamanha que o Flamengo em 2009, mais ou menos como falou o Zico, fez absolutamente tudo errado e no final deu certo. Mas
Mas ao fazer tudo errado em 2009 e dar certo, o Flamengo ficou insistindo nessa tese. Vai fazer de qualquer jeito que no final bastarão, como dizia Nelson Rodrigues, 11 camisas penduradas. Não é assim. E o Zico falou uma coisa entre tantas muito importantes e muito reais. Não é possível um gigante como o Flamengo não ter um CT. Hoje, para pegar um exemplo do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 2 CTs. Você pega um outro grande rubro-negro, o Atlético Paranaense tem um maravilhoso CT do Caju. Equipes do interior de São Paulo têm centro de treinamento. O Flamengo não consegue ter um deles. E não é só para afastar essa política cada vez pior e o Aspone do Aspone do Aspone. É para dar um mínimo de condução. O Flamengo é tão gigantesco que ganhou 2009 errando tudo. Mas não é porque errou tudo de uma vez que dá certo. E o Zico é tão fenomenal que ele disse agora, eu com 18 anos não faria tudo ou não resolvia pelo Flamengo. O Zico, que é o Zico. Agora imagina uma molecada promissora, como o Tomás, como o Adrian, como o Matheus, já jogada às feras. O Flamengo não vai perder essa geração, mas vai continuar se perdendo se achar que a solução está só na casa. Porque o Flamengo já passou da fase que fazia craque em casa. Hoje, infelizmente, o Flamengo faz craque em casa, ou há uns 20 anos, e vende. Ou às vezes nem vende e acaba perdendo pelo ralo. Muito bem, então. Falando em craque, no próximo bloco tem Sidorf no Botafogo. Mas uma mensagem aqui que chegou no Facebook. O Flamengo é o sonho de quem está fora e o pesadelo de quem está dentro. É o que diz aqui o Michel Maués. Ele não diz a cidade dele, mas acho que resume bem o pensamento de uma grande maioria aqui. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais Sport Visão. Lembrando a pesquisa de hoje, o futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos. 0 operadora 21 2461 1011. Daqui a pouco a gente volta ao programa 500, 10 anos do Sport Visão, um programa da TV Brasil. Eu me sentia também muito à vontade quando trabalhava com vocês todos. E continuo me sentindo à vontade para falar para vocês, né, do belíssimo profissional que vocês são. E tomara Deus que fique mais 30, 40, 50 anos, que vocês merecem e nós também merecemos esse grande programa. Um abraço para vocês todos. Parabéns. O Sport Visão realmente é um marco na televisão aos domingos. Acho que todo mundo sai dos estádios para acompanhar o Sport Visão e saber a opinião dos convidados. Sport Visão, parabéns por esses 10 anos. É um dos melhores programas esportivos que existe na televisão brasileira. E nós estamos parabenizando pelos anos de sucesso, né? E esperamos que eles continuem assim. Muito bem, obrigado a vocês que contribuíram também com o nosso Sport Visão, hoje completando 10 anos no ar e programa de número 500. Não param de entrar mensagens aqui, não dá para citar todos vocês, mas gente de todo o Brasil ligando, compartilhando as mensagens, colocaram aqui no Twitter, Zico desabafando no Sport Visão, fiquem ligados. Aqui o Josenildo Fernandes é de Catolé do Rocha, na Paraíba, está gostando da presença e das exposições do Zico. Obrigado a todos vocês que estão nos ajudando, assim como ao longo desses 10 anos, a fazer o Sport Visão. Mas é hora agora de mudar um pouquinho. Falamos do Flamengo, seleção brasileira, e o Sidorf está no ar. Estreou hoje no Engenhão pelo Botafogo e vamos ver como foi a estreia do maior ídolo da torcida botafoguense no momento. Vamos ver o comportamento da torcida do Botafogo, como é que ela recebeu o Sidorf. Enquanto o Sidorf desembarcava no Engenhão, do lado de fora do estádio, a expectativa dos torcedores era grande para a estreia do novo camisa número 10. É um sonho praticamente ter um jogador desse. Espero que amanhã, depois, o Botafogo contrate mais, ganhe título. Todo clube grande tem que pensar grande. O Botafogo é um clube grande e a chegada do Sidorf tem que ser explorada, não só na questão futebolística, no caso, ele jogando futebol, mas também, de repente, como marketing, produto de marketing. Lucas veio com o pai de Teresópolis para ver de pertinho o ídolo. Tá para estrear há muito tempo, né? Aí eu vim ver. Você acha que ele é um bom jogador? É. Sim. Vai fazer muito gol hoje? Vai. A contratação de Sidorf alavancou a venda de produtos do clube, principalmente de camisas, e também criou a ambição de quem quer faturar com produtos falsificados.
O primeiro objetivo da diretoria do Botafogo com a vinda de Seedorf para o time está sendo alcançado. Essa é a fila de torcedores para comprar ingressos horas antes do jogo. Crianças, jovens, famílias inteiras prontas para uma nova era. A Era Seedorf. Capito, Seedorf vai dar certo no Botafogo? Eu acho que vai, porque é um grande profissional. O cara mostrou aí que não veio aqui a fim de oba-oba, né? Veio cumprir um compromisso aí com o clube. Eu acho que vai dar certo, sim, na sequência. É muito cedo, porque ele vem aí de um final de campeonato da Europa, parece que não estava treinando lá fora, né? De temporada, né? Então, mas acho que vai dar certo, sim. Ok, vamos então ver aí Botafogo e Grêmio. No entanto, a estreia do Seedorf não foi a esperada, o Grêmio venceu por 1-0. Vamos ver aí o jogo. Alguns lances. Márcio, o que você achou do jogo? Olha, a torcida correspondeu bem, foram 34 mil pessoas no Engenhão, talvez tenha sido o melhor público da rodada do Brasileiro. Não lotou o Engenhão, porque o Engenhão é muito grande também, o acesso é complicado, mas tudo bem. Foi um jogo em que o Grêmio mostrou mais organização, se fechou a defesa, contra-atacava com perigo. Esse primeiro lance logo aí, que o Jefferson salvou, teve uma grande jogada do Seedorf, aos 27 minutos pela esquerda, em que ele cruzou, mas o Elker só perdeu o gol. O Botafogo mostrou uma certa desorganização tática. Eu não entendi porque o Oswaldo Oliveira tirou o Andrezinho do time. Eu acho que o Andrezinho, jogando desde o começo, junto com o Seedorf, daria mais toque de bola, mais inteligência na ação. Olha a jogada do Seedorf, mas o Elker errou o tempo da bola, mal pegou dela bem. E esse primeiro tempo foi equilibrado, mas o Grêmio sempre chegava com mais perigo. Você viu essa jogada agora. O Botafogo também perdeu muita gente no ataque, né? Exatamente. Três, Caio. Exatamente. Está esperando o Lodeiro do Mike Suel também, né? 4. Exatamente. Ele está esperando o Lodeiro depois das Olimpíadas, né? Está escalando o Vitor Júnior. Aí gol do Grêmio. No segundo tempo. Gol do Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno, logo de saída, fez 1-0. E aí isso aí balizou o jogo. Porque o Grêmio caiu na defesa para valer. O Botafogo começou a atacar muito afobadamente. O Andrezinho entrou em campo. Ele devia ter entrado muito antes. O Rafael Marques também entrou no lugar do Seedorf. O Botafogo foi melhor que o Grêmio no segundo tempo. Perdeu muito gol. Você viu essa bola salvada na linha. E acabou que ficou 1-0 porque o Grêmio ficou montado a sua vantagem mínima. O Grêmio ganhou porque foi mais organizado, foi mais frio, mais calculista e taticamente melhor que o Botafogo. Acho que o Oswaldo Oliveira errou em não escalar o Andrezinho desde o começo. Não sei se com isso o Botafogo ganharia. Esse negócio de si é relativo, mas eu acho que não entendi por que ele deixou o Vitor Júnior, Felipe Gabriel de saída e não colocou o Andrezinho, que para mim, pela bola que vem jogando nos últimos jogos, tinha que ser titular do Botafogo. Agora, a torcida não deve ficar desesperada com esse resultado, não, porque o Grêmio está num momento muito bom, com boas contratações, caso aí do Zé Roberto, do Elano, do próprio Marcelo Moreno. E eu acho que com o Rafael Marques mais adaptado, o próprio Seedorf, com o Lodeiro, o Botafogo vai fazer um bom campeonato. Talvez não em relação a título, mas pode brigar pela vaguinha na Libertadores aí. E não sei se todos sabem, mas o Botafogo não é o primeiro time do Seedorf no Brasil. Em 2006 ou 2007, alguma coisa assim, ele já foi convocado pelo Zico e veio aqui ao Rio, foi ou não foi? Foi. Sua festa, lá no CFZ ainda. Nos deu o prazer nos brindou com uma atuação de gala lá no Jogo das Estrelas e foi muito bacana ter uma atitude, porque a gente, ele estava de férias aqui no Rio e tal. O cara saiu, foi ao shopping para comprar uma chuteira. A gente não precisa disso, foi comprar uma chuteira para jogar. E foi lá, chegou lá, jogou e nos brindou com uma É um belo profissional, atuação, né? Um grande profissional. Um belo profissional. Vai ser muito bom para o futebol brasileiro de forma geral, com o comportamento, como homem, como caráter. Do Mauro, o que você achou dessa vinda do Seedorf para o futebol brasileiro, Mauro?
A Boccaccio maravilhosa, né? Hoje jogou 70 minutos, fez o que poderia, fez uma bela jogada para o Elkson, a bola bateu mais na cabeça do Elkson que o Elkson cabeceou. Mas o que é legal é isso, né? É claro, pela idade, é um jogador em final de carreira, mas ele não se considera em final de carreira. Ele foi um profissional exemplar, é o único jogador da história do futebol mundial a ganhar a Liga dos Campeões por 3 clubes diferentes. Tem uma condição física privilegiada, taticamente muito inteligente, tecnicamente, ainda mais para o nível do futebol que se pratica no Brasil e na América do Sul. O jogador pode jogar mais 2 ou 3 anos em excelente nível, fundamental, né? Hoje não foi aquela estreia, até porque um ex-jogador do Real Madrid de seleção fez a diferença. O Zé Roberto deu um passe maravilhoso para o Marcelo Moreno, por um Grêmio que agora só sabe vencer, ganhou as últimas 3 partidas, 2 fora de casa, já é o 4º colocado, e de um Grêmio que há um mês atrás, quando eliminado da Copa do Brasil, fora Luxemburgo, fora todo mundo, Zé Roberto está envelhecido, Gilberto Silva envelhecido, não vale a pena apostar em Elano, e um mês muda tudo. No futebol de hoje, você tem que ter paciência. O Grêmio, não sei se é todo esse time, mas o Botafogo, a partir do Seedorf, quando puder estrear o Ledouro, é um time, realmente, como disse o Márcio, para sonhar com o Libertadores da América. Muito bem, então. Vamos, então, ao nosso último intervalo no nosso programa 510 anos de Esporte Visão. No próximo bloco, gols do Campeonato Brasileiro e o resultado do nosso sorteio, da nossa pesquisa. Esporte Visão, um programa da TV Brasil. Vocês estão de parabéns e eu só desejo continuidade por muito tempo, porque isso é muito importante para que nós tenhamos padrão de qualidade. Um abraço grande, parabéns mais uma vez. Imagina bem, eu estou bem feliz aqui por chegar ao número de 150 jogos com o Fluminense como treinador. Imagina o número de 500 programas. Então, parabéns a vocês, muita felicidade. Eu acho que o sucesso ele não tem a ver só com a qualidade profissional que vocês têm, mas acima de tudo pela lealdade e pela transparência como vocês sempre nos passaram, todos esses programas que vocês participaram. Grande abraço, saudações tricolores. 10 anos, 500 apresentações. Isso tem que ser celebrado, gente. Isso é uma coisa raríssima acontecer numa televisão brasileira. Eu sou assistente assíduo. Todo domingo estou eu assistindo o Esporte Visão e tive o privilégio de, durante 3 anos, 4 anos, participar também do programa. De maneira, Boccaccio, que eu quero também cumprimentá-lo pelas suas apresentações e dizer a vocês que isto tem que ser celebrado. Saudações tricolores e champanhe. Saudações. Tá bom, presidente Horta. Esse sim é o presidente eterno. Grande presidente Horta, foi nosso companheiro aqui no Esporte Visão. O Capita estava lembrando, ele também era nosso companheiro. Renato Gaúcho era outro participante nosso. E só um recado para o Abel. Abel, a gente está esperando você, hein? Já foram 500. Vamos do 501 para cima, vamos continuar chamando você a participar aqui do nosso programa mais uma vez. Resultado da pesquisa de hoje, o futebol brasileiro melhorou nos últimos 10 anos? Sim, 41%, não 59%. O sorteado com a camisa do Zico aqui, a camisa personalizada do Zico é do Rio de Janeiro, 21, final 9377. A camisa retrô da seleção de 70 vai para a Bahia, cidade de Dias Dávila, telefone 71, final 0051. E a camisa retrô de 82 vai para Goiânia, cidade de Formosa, 61, final 7574, lá no estádio de Goiás. Goiânia não, Goiás. Nas redes sociais, o livro do Vasco vai para Valmir Dias, ele é de Campos, no interior do Rio de Janeiro, ele leva o livro, e o Carlos Amaury no Twitter, ele é de Ribeirão Preto, vai levar a camisa da escolinha do Zico. Então são esses os nossos sorteados de hoje. Voltando ao futebol, reta final do programa, Campeonato Paulista, ó, a atuação dos paulistas no Brasileirão. São Paulo venceu o Figueirense por 2-0 fora de casa, Palmeiras 3-0 no Náutico, em casa. Mauro Betti, a gente vai vendo os gols e você fala pra gente desses 2 jogos. Esse São Paulo vai ou não vai no Brasileirão, Mauro?
Boa questão, Bocage. Eu confio muito no Ney Franco se o presidente do São Paulo der tempo para ele. Vamos começar pelo Palmeiras, que a gente está vendo aí, um show do Obina. Né? Aí ele estava impedido, não valeu esse gol, mas ele fez o primeiro gol, passou a bola para o Mazinho para o segundo. A gente está vendo o gol que o João Vitor deu para o Obina. Ele vai fazer o segundo gol da equipe palmeirense. E no terceiro gol ele também participa, joga a bola na trave, que depois o Márcio Araújo, de ótima partida, acabou fazendo esse lance aí. Vai fazer o terceiro gol da equipe do Palmeiras, que jogou bem contra o Náutico, com desfalques e com problemas. O Verdão, desde que deu a Copa do Brasil, virou o jogo, ainda que muito desfalcado, vai ter um campeonato melhor. E o São Paulo conseguiu fazer um gol com menos de um minuto, gol que a gente está vendo agora, vai ver agora do Ademilson, que era uma opção de banco, terceiro ou quarto, mas já havia trabalhado na seleção sub-20 com o competente Ney Franco. E no finalzinho do jogo, aos 48, William José, o substituto do lesionado Luiz Fabiano, fez 2-0. O São Paulo teve algumas dificuldades, mudou o Ney Franco o esquema para 3 zagueiros, e se o time marcar melhor, o São Paulo vai continuar assim, sonhando com uma vaga na Libertadores. O Palmeiras já não está mais na zona do rebaixamento e deve fazer um campeonato mais decente. Mauro, muito obrigado pela sua participação nesse dia festivo pra gente, programa 500, 10 anos de Sport Visão. Você colaborou muito para o nosso programa. Obrigado mesmo, valeu, uma boa noite para você, hein? Boa noite para você e parabéns pelos próximos 500. Se Deus quiser, Mauro. E para encerrar o programa, Márcio Guedes, o Fluminense venceu a Ponte Preta em Campinas 2-1, tá brigando aí pelo título também, né? A posição do Fluminense é boa, boas vitórias, mas o Abel dizia no intervalo que o resultado era injusto, que a Ponte jogou melhor, e a Ponte foi melhor o tempo todo quase, mas o Fluminense ganhou, porque os holofotes estão em cima do Fluminense, as coisas estão dando certo, tem alguns jogadores que decidem. Fred, no final, com o pênalti, fez 2-1 e o Fluminense continua em ótima situação na tabela. Agora, há uma tendência do Fluminense, não sei se por causa do Abel ou qual a razão, quando o Fluminense coloca vantagem, cai muito na defesa. Falta audácia para continuar atacando. Isso em vários jogos, incluindo o Fla-Flu, incluindo o jogo com o Botafogo, incluindo o jogo do meio de semana. Então, eu acho que o Fluminense tem que ser mais ousado. Com um time que tem que é excelente, não pode ficar querendo segurar resultado até o final. Muito bem. Falta um minuto para o nosso programa de número 500 acabar. Zico, você volta para o Iraque? Depende, né? Se o Dindim sair, né? Estão só 5 meses atrasados. A tendência é que não volte. Tá difícil. Bom, essa é a notícia que a gente tinha que dar aqui Iraque, no finalzinho do programa. Capita, muito obrigado por ter vindo, obrigado pela participação. Melhoras na sua gripe aí que eu estava afetando. Obrigado pelo convite, foi uma honra participar do Só falta a taça aqui para a gente levantar. 500, o ombro não deixa. Zico, obrigado por ter vindo também. Prazer. Parabéns aos 3 avós que estão presentes aqui. E a você, quantos meu netos amigo. Aqui? Vamos contar quantos são? Muitos netos. Você, 4. muito obrigado pela sua participação nas redes sociais, pelo telefone. 10 netos. 10 netos. Valeu, gente. Um abraço até domingo que vem com 501 do Sport Visão. Valeu, boa semana.